Olá, turma do oitavo ano, aqui mais uma videoaula de Geografia, professor Renan falando. Hoje nossa aula do dia 8 de junho de 2020, tá? Vocês podem acompanhar o conteúdo a partir da página 81. Certo? Turma, nós hoje iremos falar do modelo político e econômico conhecido como socialismo, tá? Foi um modelo idealizado por alguns filósofos e que ele é oposição ao capitalismo, né? Ele é o lado oposto, tem ideias totalmente opostas às ideologias lá pregadas do capitalismo, que foi o último assunto que nós estudamos, tá? Então aqui é o socialismo. A própria palavra aqui você já consegue identificar, né? Capitalismo vem de capital, de dinheiro, né? Aqui o socialismo, né? Vem da palavra social, a sociedade, né? São as pessoas. Então você já consegue observar aí o que importa nos dois viés filosóficos aqui, né? Para um, o que importa é o capital, é o lucro, o dinheiro. Para outro, teoricamente, o que importa é a sociedade, o bem-estar social. Okay? Então vamos lá comentar e falar um pouco sobre o socialismo. Turma, o socialismo, né? Ele surge aí no final do século XVIII. Nós vimos lá no capitalismo que o capitalismo ele explorava muito a mão de obra proletariada, né, dos trabalhadores. Eles trabalhavam nas fábricas aí muitas horas por dia, né, trabalhos cansativos, e recebiam pouco, não tinha remuneração suficiente de acordo com o seu trabalho, não tinha condições de trabalho adequadas, não tinha o final de semana, né, nem remunerado. Então eles tinham muito prejuízo, vamos dizer assim, né? Eles tinham muitas desvantagens lá no modelo capitalista. Quem tinha vantagens eram os donos das fábricas, das indústrias. Esses sim, eles ficavam com a maioria do dinheiro, grande parte do dinheiro, sem ter muito esforço, né? Eles eram os donos, né, dos meios de produção. E aí, como reação a isso, né, os trabalhadores eles se reúnem e surge o socialismo, tá? Concentração, foi uma reação à concentração do capital e da riqueza nas mãos da burguesia. Isso aqui acontecia no capitalismo, essa concentração de capital nas mãos da burguesia, né? Burguesia eram os empresários, os donos dos meios de produção. Outra coisa a que eles reagiram foi a exploração dos trabalhadores, como eu já comentei, né? No regime capitalista, os trabalhadores eram altamente explorados pelos donos do meio de produção, né? Os meios de produção. Os trabalhadores eram explorados pela burguesia, né? São duas classes sociais, burguesia e os trabalhadores, que também conhecidos como proletariados, né? Os proletariados. Então esse foi o início do socialismo. Vamos ver aqui algumas características do socialismo. Inclusive eu coloquei aqui, ó, os trabalhadores estão unindo, né, suas forças para lutar em prol de melhorias para a sua classe, né, classe trabalhadora. Tá aqui. Se vocês se lembram, né, quais eram os objetivos, né, quais eram os três pilares do capitalismo? Propriedade privada, liberdade de iniciativa e o lucro. Olha aqui alguns objetivos do socialismo, né? Abolição da propriedade privada, né? Totalmente ao contrário do capitalismo. Então nós vamos abolir. Abolição quer dizer acabar, né? Acabar com a sociedade privada, que se torna propriedade do Estado. Ou seja, eles queriam que todo mundo que tivesse terras, que tivesse posses, né, alguma coisa, que essa propriedade, vamos dizer assim, exemplo, essas terras, não seria mais da pessoa, e sim, todas as propriedades elas têm que voltar para o Estado. Quem é o Estado? Para o governo, né? O governo, né, ele é dono de tudo, de todas as terras, de todos os prédios, de todos os meios de produção, de fábricas, de empresas. Então, isso que eles queriam que acontecesse dentro do socialismo. Porque assim, essa propriedade privada não existiria mais a propriedade de uma pessoa. Ah, você é dono disso. Não.
todos nós, toda a sociedade vai ser dona dessas terras ou dessas fábricas. Então, eles queriam que a propriedade privada se tornasse propriedade do Estado, né? Ou seja, estando lá na figura do Estado, ela pertenceria a todo mundo. Socialização dos meios e instrumentos de produção. É a mesma coisa da propriedade. As fábricas, comércio, a indústria, fazendas, né? Todo que produzisse, todo instrumento que produz alguma coisa no capitalismo, né? de lucro, de dinheiro, de produtos, todos esses instrumentos de produção, tudo se tornaria então do Estado, seria gerenciado pelo Estado. Na verdade, tudo é do povo, só quem toma conta, né? Quem gerencia isso, a propriedade e os meios de produção, é o Estado, é o governo. A produção é dividida igualitariamente entre todos. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Imagine, gente, se todas as riquezas do nosso país, do Brasil, que é um país tão rico, fosse dividida igualmente para todas as pessoas. Todo mundo tivesse casa boa, todo mundo tivesse iPhone, telefones da mesma qualidade, porque tudo é dividido, né? O dinheiro, a riqueza. Comida de qualidade na sua mesa, só escolas boas, hospital de primeira linha, todo mundo tivesse direito a hospitais de nível de hospital particular. Ó, que maravilha seria se toda a riqueza do país fosse dividida para todos. Seria muito lindo, né? Um sonho, vamos dizer assim. Então também é um objetivo do socialismo. A redistribuição de riqueza, né? Quem era rico, né? Dentro do socialismo, quem é rico tem que pegar essa riqueza, né? E distribuir, seria distribuído para todo mundo. Não existiria a questão de uma pessoa concentrar muito dinheiro, muita riqueza, né? Nas suas mãos. Haveria uma redistribuição das riquezas. A extinção da divisão da sociedade em classes. Aqui é outro ponto. Lembram aí que existe no capitalismo divisão de classes, né? No socialismo eles querem acabar, né? As principais classes que tem é burguesia e proletariado, que são os donos dos meios de produção, a burguesia, e o proletariado são os trabalhadores. Então, esses aqui são os objetivos principais do socialismo. Se vocês prestarem atenção, todos eles aqui são exatamente o contrário dos objetivos do capitalismo. Então são dois modelos políticos e econômicos com ideias totalmente diferentes. O socialismo, ele também, assim como o capitalismo, teve uma evolução, né? O capitalismo mudou algumas vezes. O socialismo também ele evoluiu, ele mudou. Nós vamos ter aqui 3 tipos de socialismo: socialismo utópico, socialismo científico, socialismo real. Antes da gente falar de cada um dos 3 tipos de socialismo, né, eu só coloquei aqui a bandeira, que representa o símbolo maior do socialismo, e a gente vai fazer aqui um comentário rápido. Se vocês podem perceber que aqui eu tenho uma foice e aqui eu tenho um martelo, né? Aqui a foice simboliza os trabalhadores rurais, assim como esses raminhos aqui de trigo, né? De trigo aqui, eles simbolizam o rural, meio rural, né? O martelo simboliza os trabalhadores da indústria, né? Das indústrias. E eles estão cruzados, porque eles se unem, né? Todos os trabalhadores se unem, tanto do rural quanto da indústria. Se unem para lutar a favor dos seus direitos. O vermelho representa a luta, né? A cor de sangue, né? Na toda luta você derrama sangue, né? A luta gera, né? Essa necessidade aí de sangue aí do vermelho. E a estrela aqui também simboliza, né? O socialismo. Também simboliza a união, a estrela. Então esse é o símbolo maior do socialismo. Se você olhar essa bandeira, você já sabe que é o símbolo do socialismo aí que trata, né, dessa bandeira aqui.
Inclusive a cor vermelha, o pessoal associa muito ao socialismo, né? O foice, o martelo, a estrela. Tem vários partidos políticos que têm ideais socialistas que tem a estrela. Inclusive um exemplo é o Partido dos Trabalhadores, é uma estrela vermelha, que é o símbolo do Partido dos Trabalhadores. Então tudo isso se referindo ao socialismo, porque eles têm ideias parecidas com tiradas de dentro do socialismo, né? Vamos lá, o socialismo utópico. No socialismo utópico, esses aqui eles lutam por uma sociedade mais justa, né? Essa é a ideia do socialismo, que é uma sociedade mais justa. Eles negam a exploração do homem pelo homem, ou seja, nenhum homem tem direito de explorar o outro, porque desde o início da história da humanidade, todas as pessoas, os impérios, todos aqueles que enriqueceram na sua passagem aqui pela Terra, enriqueceram através da exploração de outras pessoas, né? Por exemplo, os colonizadores exploravam os colonizados. Então sempre foi assim na Terra, e eles defendiam que isso teria que acabar, né? O homem ele tem que deixar de explorar o homem e se unir. Na verdade, né, a humanidade tem que se unir para que todo mundo viva bem, né? Então essa não exploração do homem pelo homem era também aqui uma das lutas do socialismo utópico. Aí tivemos esses idealizadores aqui, são as pessoas que defendiam esse tipo de socialismo. Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen e Louis Blanc. Então são esses aqui os filósofos que defendiam e tentaram implementar esse socialismo como uma forma de experiência, né? Fazer uma experiência para ver se realmente dava certo esse modelo político e econômico, se ele funcionaria em um país, né? Em uma sociedade. Porque o capitalismo já funcionava, só que o capitalismo ele acabava de maneira sendo um pouco injusto nessa divisão das riquezas do capitalismo. Eles queriam mudar essa realidade, mas não adianta você ter uma sociedade maravilhosa onde tudo é dividido se aquela sociedade não funciona, se em algum momento vai falir, vai quebrar, não vai dar mais certo. Então eles teriam que testar para saber se o socialismo daria certo, porque na ideia, né, no pensamento, ele é ideal, seria a forma mais justa de vida da humanidade ali, né? Mas na realidade, na prática, será que funcionaria? Por isso que ele é chamado de capitalismo utópico. Essa palavrinha utópico quer dizer algo meio que inatingível, né? Um sonho que é quase impossível de se realizar. Por isso ficou conhecido como utópico. Eles tentaram implementar, né, experiências socialistas de produção em nações comandadas pela burguesia. Os próprios idealizadores do socialismo utópico, tá, eles tentaram implementar, né, esse socialismo em algumas nações, tá, que eles mesmos controlavam. Agora vocês imaginem, turma, as nações que eles queriam fazer essas experiências, elas já eram capitalistas, né? Então uma nação capitalista, você chegar e implantar um modelo socialista, de cara aí a gente já vê que não ia dar muito certo. E foi o que aconteceu. As experiências se desintegraram, né? Elas faliram, elas falharam, pois não conseguiram elaborar um projeto objetivo e aplicável à realidade. Todo aquele sonho do socialismo utópico não teve nada real que pudesse ser aplicado para que funcionasse, principalmente pela participação dos trabalhadores na organização da execução de ideias. Mas uma coisa principal do socialismo, gente, é que dentro desse socialismo, quem iria mandar, né, governar, não seria mais a classe que sempre governou, a burguesia, seria a classe dos trabalhadores. Por isso que eles teriam que ter participação dos trabalhadores no governo, né, no planejamento do governo, na execução das ideias desse governo. Isso não aconteceu, né? Como que esses trabalhadores que nunca tiveram acesso à educação, a saber como funcionam os meios de produção, a maioria nunca se uniu para lutar pelos seus direitos, como eles iam se organizar para governar um país, um modelo econômico, o socialismo?
Como eles iriam fazer isso? E acabava que quem permanecia no comando sempre era a burguesia. Então falhou, foi uma experiência falha por conta não se tornou um socialismo propriamente dito, porque sempre teve a interferência da burguesia capitalista nessa experiência. Não foram os trabalhadores que fizeram, e não foram eles que implantaram. Por isso que falhou esse socialismo utópico. Aí tem o segundo, socialismo científico. Surge no final do século XIX, com a figura aqui desses dois cientistas, Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? São dois filósofos que eles praticamente fundaram, né, esse socialismo científico aí. Eles foram os principais idealizadores desse ramo do socialismo. O marxismo, né? Segundo o marxismo, existem duas classes sociais com interesses completamente opostos. É o que a gente já vê. Sempre tem a burguesia lutando contra o proletariado, né? Lutando não, explorando o proletariado e o proletariado tentando não ser explorado. Então é um embate entre duas classes. Burguesia dona ou proprietária dos meios e instrumentos de produção, e o proletariado, a única coisa que o trabalhador tem é sua força de trabalho. Não tem dinheiro, não tem fábrica, não tem nada. Ele só tem a força de trabalho que é explorada pela burguesia, né? Então ele se baseia nisso, nessa oposição entre essas duas classes, o marxismo. O marxismo é esse ramo aí dentro do socialismo científico. É um movimento que é conhecido como marxista. Tá? É o socialismo visto com as ideias de Karl Marx. No marxismo, os instrumentos... a sociedade ela é composta por instrumentos opressivos. Tá aqui, ó. O que são esses instrumentos opressivos? É assim que a burguesia domina a sociedade atualmente, através da legislação. A palavrinha legislação quer dizer das leis, né? Então, quem está no governo faz as leis para poder se beneficiar. Se beneficia, né, enquanto pessoa rica, burguês, dono dos meios de produção, e faz as leis para prejudicar os trabalhadores. E se os trabalhadores, quem desobedece à lei, né, ele é punido através da polícia, da força de polícia, ele é preso, né? Por exemplo, trabalhadores que fazem manifestação, no início das manifestações, a polícia ia lá e dispersava com violência. Então, tudo isso aqui é instrumento opressivo do Estado, do governo capitalista, né? Aqui, ó. E aí também tem os meios ideológicos, através dos quais o modelo já vigente, né, o capitalismo, que já está implantado na sociedade, estava na época de Marx, que ele controlava também a população, através da educação e da mídia. Mas, professor, como é que vai controlar a população através da educação e da mídia? Através da educação, porque quem estava no poder, o governo, só ensina o que ele quer que as pessoas saibam, né? Só ensina a sua visão. Ensina que você tem que trabalhar para conseguir ter uma casinha, para comprar comida, que o salário mínimo é bom. Então ele vai ensinar tudo que o trabalhador precisa ouvir para poder não se rebelar, para poder não se revoltar contra ele. Ele acaba controlando o povo, ensinando coisas que na verdade não valem tão a pena, né, para a educação. Não ensinam a pessoa a pensar por si só. Não ensinam a pessoa a se libertar sua mente. Eles acabam aprisionando a pessoa através de uma educação controlada. E a mídia também. Os jornais. Hoje nós temos aí como mídia, né, as grandes emissoras de televisão, rádio. Temos a internet, que é uma mídia alternativa. Mas na época eram alguns jornais que existiam. E o que o jornal coloca lá no seu folheto, era impresso como notícia, era tido como verdade. Então ele controla quem controla a mídia, né, controla o povo. Se ele disser que o fulano é ruim, então toda a população vai achar aquela pessoa ruim, malvado. Ele persegue o trabalhador. Se ele disser que o cicrano é bom, todo mundo vai gostar do cicrano, vai apoiar, vai votar, né? Então a mídia controla a ideia, a mente das pessoas também. E eram os meios com que os opressores, né, que considerados por Marx, né, a burguesia opressora, ela controlava a população por esses meios aqui.
Então, para que seja instituído o socialismo, os trabalhadores eles teriam que tomar posse desses meios, né? Eles teriam que fazer leis, também beneficiar seu trabalhador. Eles teriam que ter opinião para formular como que seria a educação, ter opinião na mídia. Então, isso aqui era uma das ideias de Marx sobre a opressão aí dos trabalhadores. A burguesia explora a maioria da classe operária, obrigando a vender sua força de trabalho em troca de um salário. Então, esse salário aqui, na visão de Marx, né, eu acho que na visão de todo mundo, é um salário que ele não é suficiente, ele é insuficiente. O trabalhador trabalha lá o dia todinho, 6 dias por semana, na época era 7, no início da Revolução Industrial, não tinha feriado nem final de semana, né? Teve uma época na história que não existiu isso. E trabalha ganhando pouco, ganha bem pouco, mas o dono da fábrica fica com todos os lucros. É o que se você pensar hoje em dia, um tênis da Nike, né, que é uma marca bem cara e valorizada na mídia. Então, um tênis da Nike custa R$300. Só que o trabalhador que está trabalhando lá na fábrica da Nike, uma pessoa por dia, ela consegue produzir lá nas máquinas, né, 100 pares de tênis. Uma pessoa só, 100 pares. E cada par custa R$300. Então, 100 pares por dia vai dar um total, né, um montante de R$30 mil, né? Só que desses R$30 mil que esses 100 pares vão render para o dono da fábrica, só uma pequena parte que vai para o operário, para o trabalhador. O resto desse dinheiro todo fica para o dono da fábrica. Ou seja, paga uma quantia ínfima, né? Uma pequena quantia como o valor da força do trabalho desse operário. E o resto desse dinheiro, ele ficando cada vez mais rico, né, com esse dinheiro. Então, é isso que Marx via, né, que esse salário aí foi uma coisa inventada pela burguesia para poder comprar o trabalho barato. A remuneração do proletário é muito inferior ao valor produzido diariamente por ele. Assim Marx pensava, né? Cuja maior parte é apropriada pelos patrões. Marx chamou esse lucro retido pelo proprietário de mais-valia, tá? Então, esse dinheiro que na verdade pertence ao trabalhador e que o proprietário ficava com esse dinheiro, né, com a parte desse lucro, ele chama de mais-valia, né? É o que ele diz que é o justo que seria pago para esse trabalhador, o salário, mais essa mais-valia que foi apropriada, né? O proprietário ficou com essa parte para ele, que na verdade seria de direito do trabalhador essa mais-valia. E assim, esse dono dessa fábrica, esse proprietário, ele acumula capital, ele acumula dinheiro cada vez mais, ficando cada vez mais rico. Então, essas são algumas características do socialismo científico, né? Quando esses filósofos, eles elaboraram mais teorias mais planos mais concretos do que o socialismo utópico, tá? Mas isso aqui não chegou a ser aplicado, na realidade. Isso aqui ficou tudo na imaginação, no mundo das ideias, né, desses filósofos. Eles faziam só idealizar, planejar, elaborar essas teorias, mas nunca foi aplicado na realidade. E aí chega o último socialismo, que é o real. E esse aqui sim foi aplicado. São as práticas concretas de implantação de forma revolucionária ou não. Porque lá no Marx, né, no socialismo científico, o que ele dizia? Que a classe dominante, né, a burguesia, ela nunca ia deixar o povo assumir o poder. Nunca ia deixar os trabalhadores ficarem no comando, né, dos meios de produção, com a riqueza. Ia fazer de tudo para impedir que os trabalhadores chegassem um dia ao poder e aplicassem, né, o socialismo. Que isso nunca seria de forma amigável e espontânea.
Já lá no socialismo utópico, né, lá no primeiro que a gente viu, eles acreditavam que pudesse acontecer de forma espontânea, né, sem nenhum tipo de briga, nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de protesto. Já que no Marx, não, no Marx ele defendia que só isso aconteceria de forma revolucionária, ou seja, através de uma revolução, os trabalhadores indo lá e brigando mesmo, de qualquer forma, para poder conseguir chegar ao poder, né, que é a forma revolucionária. Então, esses aqui são práticas concretas de implantação, ou seja, aconteceu, o socialismo foi realmente implantado em um país, em um governo lá, do modelo socialista por algumas sociedades. Nesse socialismo real, o que eram os objetivos que eles defendiam, né? O pleno controle estaria nas mãos dos trabalhadores, ou seja, burgueses, né, donos das fábricas, pessoas ricas das classes mais altas, não estariam mais no controle, só os trabalhadores estariam agora. Eles queriam abolir, né, as classes sociais, não existe mais classe, todo mundo é igual, não tem mais pobre nem rico, todos são da mesma classe social. Haveria uma igualdade quase perfeita entre os membros da sociedade. Coisa linda, maravilhosa, todo mundo fosse igual, sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de diferença de classes, os quais alcançariam a plena liberdade individual, seriam livres, porque não ficariam mais presos, né, à dominação da burguesia, que dominava tudo porque tinha mais dinheiro. Agora todo mundo recebendo a mesma quantidade, né, o valor parecido, né, seu dinheiro, todo mundo seria livre, né, para fazer o que quisesse. As diferenças entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal desapareceriam. Ou seja, turma, hoje no nosso modelo econômico capitalista, quem ganha mais dinheiro é aquele que tem um trabalho intelectual ou é o que tem um trabalho braçal? É o que tem um trabalho intelectual. É o médico, é o advogado, né? É o engenheiro. Esses sempre ganham mais. Se você imaginar, às vezes, né, um médico ele trabalha 2 dias, faz um plantão de 2 dias, ele ganha o salário de 5, 7 pessoas que trabalham um mês todo, tá? Então, o valor do trabalho intelectual de quem é formado, né, tem um curso superior bom, um bom emprego, é muito maior do que o salário braçal daquele trabalhador, por exemplo, um pedreiro, de um carpinteiro, de um gari. Já pensou se um médico ganhasse o mesmo valor que um gari? Não seria ótimo? Todo mundo ia trabalhar feliz. Ninguém ia ter raiva do coleguinha que recebe mais dinheiro, né? Isso eles queriam que todo mundo tivesse o mesmo salário, não importasse se ele era um cientista, um grande intelectual ou simplesmente um trabalhador braçal mais simples. Cada trabalhador receberia de acordo com o tempo de trabalho, né? Hoje em dia tem pessoas que trabalham bem pouco e ganham muito, e tem pessoas que trabalham um mês quase todo, com poucos dias de folga, poucas horas de descanso e ganham muito menos que essas pessoas, né? Então, o dinheiro seria proporcional com o tempo de trabalho. A própria coletividade é quem decidiria de forma democrática, todo mundo votando, né, os planos para solucionar os problemas econômicos e sociais. Ou seja, não tem mais aquele grupinho que manda em tudo. Aquele grupinho político, né, que sempre decide o que é bom e o que é ruim para a sociedade. Na verdade é que todas as pessoas decidiriam como solucionar os problemas econômicos e sociais de um país, por exemplo. Hoje a gente tem mais ou menos isso, só que nosso sistema político ele é corrompido, né? Tem a corrupção que envolve aí. Hoje a gente vota, escolhe nossos representantes, deputados, senadores, presidente, prefeito, vereadores. Então essas pessoas, né, que são colocadas lá, são colocadas pelo povo, os trabalhadores, né? Só que essas pessoas elas se corrompem, elas não, quando chegam no poder, elas não olham para a população com carinho para tentar resolver os problemas da sociedade. Na verdade, essas pessoas quando chegam ao poder, elas querem enriquecer, né? Querem usar o poder político, né? O poder do governo, em benefício próprio e assim ficar cada vez mais ricos e permanecer sempre lá no poder.
Então esses aqui são algumas características do socialismo real, o que aconteceu realmente quando o socialismo foi implantado nos países. Socialismo real. Existiram algumas experiências socialistas em momentos específicos da história. Ó, turma, Comuna de Paris, 1871, foi implantado lá nessa época, né? Os trabalhadores tomaram o poder do governo de Paris, lá na França, né? Na Revolução Russa também, trabalhadores tomaram poder. Todos eles aqui, ó. Revolução Cubana, socialismo bolivariano da Venezuela. Então essa aqui a gente chamou de socialismo real quando realmente aconteceu em alguns países, né? Foi implantado o socialismo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do socialismo utópico, socialismo científico e socialismo real. Vamos estudar o socialismo real, algumas dessas revoluções nas próximas aulas. Então a gente vai parar por aqui e nas próximas aulas nós vamos retomar falando desses locais aqui onde aconteceram a implantação do socialismo real e vamos constatar se deu realmente certo ou não, né? Na ideia, no planejamento, vamos dizer assim, o socialismo ele é muito mais interessante do que o capitalismo, porque a gente vê que há muita desigualdade no sistema capitalista, né? Pessoas muito ricas e em locais do mundo pessoas muito pobres. E no socialismo não, o socialismo é muito bonito a ideia de que todo mundo ganha a mesma coisa, que não existe diferença de classe, os trabalhadores participem do poder, né? É muito bonito, mas infelizmente, né, é um sonho aí meio que inalcançado. Nós vamos analisar mais a fundo nas próximas aulas o porquê disso, certo? Temos aqui atividades, ó. Página 93, façam só até questão 5. Página 95 também, só até questão 5. As outras questões vão ser dos outros temas que nós vamos estudar mais à frente. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.